Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, baixa autoestima e a autojustiça. Meu nome é Sandra. Sou a segunda filha de uma família de 8 irmãos. Eu não fui planejada, mas certamente eu fui aceita. Contudo, meu pai sonhava em ter um filho, homem, e acabou tendo 6 meninas na sequência. Meus pais eram filhos de imigrantes portugueses e italianos. Não são fáceis de encontrar memórias felizes na infância, além das brincadeiras com as minhas irmãs. Já as memórias tristes são comuns. Mudávamos de casa muitas vezes e repentinamente. Meus pais não comunicavam o que estava acontecendo, e isso gerava em mim insegurança, medo e um sentimento de ter que fazer alguma coisa para melhorar o ambiente da casa, sendo obediente, ficando calada e ajudando com as irmãs menores. Nós apanhávamos muito. Minha mãe era com chineladas e meu pai com cintadas, que deixavam marcas pelo corpo. Tinha muita vergonha de ir à escola e eu tentava sempre cobrir as marcas. Muitas vezes eu fui surrada pela bagunça ou desobediência de outra irmã. Outras vezes eu nem sabia ao certo por que estava apanhando. Isso gerou em mim um forte senso pela justiça. Me coloquei no lugar de juíza. Me cobrava para fazer tudo certo para não ter que apanhar. Mas me tornei uma pessoa muito crítica. Meus pais demonstravam amor com o serviço deles, especialmente minha mãe, que fazia de tudo para manter a casa em ordem, limpa, comida sempre no horário certo. Mas não haviam palavras de afirmação, de elogio ou incentivo. Pelo contrário, se fazia o certo, não havia feito mais nada do que obrigação. Mas se fazia o errado, a reprovação vinha de imediato. Isso me causou insegurança, baixa autoestima, desvalorização de tudo que eu realizava, acentuando ainda mais a minha autocrítica. Minha casa era instável. Nunca sabia como seria o humor do meu pai ao chegar em casa. Ele era inconstante no trabalho e foi se tornando pior à medida que nós crescíamos. Isso me deixava preocupada, buscando uma maneira de resolver, de tentar ajudar a família. Eu fui para a escola com 8 anos de idade, porque eu mesma fui fazer a minha matrícula. Na escola tinha dificuldade para enxergar o quadro negro. Meu pai não acreditou que o bilhete da professora me encaminhando ao oculista fosse verdadeiro. Dizia que eu fingia para querer usar um óculos. Isso me magoava muito, mas eu não me defendia, apenas me retraía. Sentia que não tinha valor, que meus problemas não eram importantes. Sentimento de ser injustiçada era sempre muito grande. Eu sentia que a minha família era desprezada, e isso me fazia sentir inferior a todos. Minha avó materna não havia aprovado o casamento de meus pais, e a minha avó paterna havia prevenido minha mãe de que meu pai não seria um bom marido. No ensino básico, eu era retraída, tímida e calada. Tinha medo de falar com os adultos. Sentia vergonha do lanche que levava, geralmente um pãozinho com margarina. De não ter material escolar adequado, e nem uniformes ou sapatos. Eu pensava, ele não se importa com o que eu quero, gosto ou preciso. Comecei a ter muita dificuldade em confiar no meu pai, na sua provisão e na sua proteção. No 2º ano da escola, me lembro de crianças rindo de mim por estar usando uma galocha em pleno dia de sol. Não havia outro calçado disponível para mim e eu não gostava de perder aula. Lembro de levar uma bronca em público de uma mãe furiosa, dizendo que não era para eu aceitar o lanche que a filha dela me oferecia. A menina levava uma variedade de lanches, sucos, achocolatados, maçã, bolo confeitado com chantilly, morango, que é o meu preferido até hoje. Senti tanta vergonha como se tivesse cometido um delito. Nunca mais aceitei e tive que assistir aquela garota jogando no lixo todo aquele lanche para a mãe dela pensar que ela comia. Eu não me defendi, porque não falava com adultos. Mas ninguém me defendeu, nem a professora e nem os meus pais. E eu sentia solidão, inadequação e abandono. Fui alfabetizada e minha leitura era ótima. Criava histórias para contar aos meus irmãos. Era obediente, tentava ser a solução para os problemas da minha mãe, da minha casa.
Acredito que foi amada apesar das distorções e confusões que havia nesse amor. No final das contas, meus pais estavam lá em casa e eu tinha o sentimento de pertencer àquela família. Eu sempre tive poucos amigos, porém duradouros. Eu era uma criança passiva que não revidava mesmo sendo ofendida ou agredida. Lembro que no 4º ano tivemos um amigo secreto. Meu pai nunca permitia que participássemos de nada que tivesse que pagar ou gastar dinheiro. Eu fui a única criança a não participar. No dia da revelação, todos ganhavam presentes, menos eu. Mas a professora resolveu sortear 2 presentes que ela havia levado. A classe toda dizia que eu não deveria entrar nesse sorteio por não ter participado do amigo secreto. Mas sabe de uma coisa? Eu fui sorteada e ganhei um perfume. Esse presente que eu amo receber até hoje. Só uma dica. Naquele dia, senti que houve justiça para mim, apesar da vergonha, saí da escola feliz. Eu não me sentia protegida pelos meus pais. Minha mãe parecia fraca e indefesa, e meu pai era estourado, imprevisível. Sempre nos culparia, fosse qual fosse a situação. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, sofri assédio do patrão, mas só contava para minha irmã mais velha. Lembro que voltávamos meia-noite da escola, minha irmã, eu e uma amiga. Percebemos um carro nos seguindo. Minha amiga correu até a casa dela, onde a mãe já esperava na varanda. Ela foi gritando para a mãe abrir o portão. Eu e minha irmã subimos a rua de casa, quando na metade do caminho vimos aquele carro vindo atrás de nós. No desespero, entramos em uma viela, onde haviam quartinhos de aluguel para rapazes que vinham trabalhar em São Paulo. Batemos forte nas portas, porque 2 homens haviam saído de dentro daquele carro, vindo em nossa direção. Os rapazes saíram de roupas de baixo, de shorts, sem camisa, assustados, com nossos gritos pedindo socorro. Os homens entraram no carro de novo e fugiram. Bem, entramos em casa afobadas, acordando todo mundo e contando o que ocorreu. Meu pai olhou para nós e disse: com certeza vocês deram bola. Se viessem quietinhas para casa, não teria acontecido isso. Ali foi a grande decepção com meu pai. E foi tão grande que nunca mais considerei suas palavras. Perdi o respeito por ele no meu coração e duvidei sinceramente do seu amor por nós. Eu estava com 13 anos e lembro que meu pai buscava algo espiritual. Fomos do catolicismo ao espiritismo, seitas orientais. Finalmente, ele nos obrigou a participar de uma igreja pentecostal, onde fomos todos batizados. Eu e minha irmã começamos a fazer aula de música aos sábados, com o líder da banda e um outro irmão. Mas o assédio foi tão intenso que eu abandonei as aulas, mas nunca contei aos meus pais o ocorrido. Eu e minha irmã mais velha trabalhávamos e nosso salário era integral nas mãos do meu pai, que administrava o dinheiro. Não havia dinheiro para lanche ou qualquer necessidade feminina. O senso de injustiça foi tomando conta de mim. Meu pai era frustrado porque queria fazer faculdade de medicina e nunca teve apoio dos pais dele. Mas dele era exigido que levasse todo o salário do mês para casa. Adivinha, ele fez o mesmo com a gente. Nessa época, eu pensava muito em revolução, porque tudo era injusto, tudo era contra os meus sonhos e planos. A cada ano eu via tudo distante, uma faculdade, viagens, ser missionária. Nesse meio tempo, meu pai começou a sair com a secretária dele e minha irmã menor descobriu e contou para minha mãe. Ao ser confrontado, ele ficou ofendido, envergonhado e saiu de casa. Abandonou a família com filhos pequenos. Prometemos para minha mãe que cuidaríamos de tudo. Nesse período, eu fui trabalhar em uma empresa japonesa e ali comecei a fumar. Estava passando um dos piores momentos da vida. Era arrimo de família aos 17 anos, sem esperança de poder estudar, me sentindo confusa, perdida e cheia de ira. Quando meu pai saiu de casa, eu esperava um pouco de apoio por parte do pastor de onde congregávamos, mas ele nunca perguntou nada. Não foi sequer fazer uma visita, e eu fiquei revoltada e nunca mais voltei na igreja. Eu entendi que estávamos por nossa conta e que até Deus nos havia abandonado. Eu percebia minha mãe como uma pessoa frágil, dependente, e um pai irresponsável e instável. Ele nunca perguntou como pagávamos as contas ou estávamos vivendo, nunca ajudou com um centavo. Os mais novos tinham 4 e 5 anos quando ele foi embora. Ninguém nunca perguntou nada. Fomos vivendo e sobrevivendo. Apesar de perceber isso tudo, eu sempre respeitei meus pais, mas meu coração era como se eu já nem tivesse pai. Ao me converter, finalmente, eu perdoei tudo e acertei a minha vida com ele. Nessa fase da minha adolescência,
dos 16 aos 17 anos, eu me envolvi com um homem divorciado, mais velho do que eu. Eu tinha um sentimento de que meu pai voltaria se soubesse disso, que viria me corrigir. Foi uma escolha que fiz, uma rebelião para chamar a atenção do meu pai. Eu me sentia uma menina feia, diminuída, injustiçada. Acreditava que não merecia nada além do necessário, do mediano. Eu era mediana. Meu salário mensal sempre foi todo para as despesas da casa. Quando meu pai foi embora, continuou do mesmo modo. Outra irmã começou a trabalhar e assim íamos pagando as contas e tentando sobreviver. Mas eu não pude fazer cursinho e nem mesmo a universidade. E eu sonhava em estudar linguística, aprender línguas, sonhava em viajar pelo mundo e ser uma escritora, mas eu sabia que era irreal, absurdo e impossível. Fui me tornando confusa, meio guerrilheira, justiceira, revoltada. Me juntei com quem falava mal do governo. A culpa de toda a minha tristeza e desgraça era de Deus, do governo, dos meus pais, dos líderes religiosos, menos minha culpa. Era boa funcionária, boa aluna, boa filha, mas havia uma rebelião dentro do meu coração que me levou a decisões que me feriram profundamente. Eu oscilava entre autopiedade e autocrítica. Comecei a ver a vida como algo sem sentido, desejava morrer, pois havia mais coerência na morte do que na vida. Trabalhava muito, comia mal, dormia pouco e via a vida passando por mim. No último ano do ensino médio, meu professor, com muito pesar, me disse que nós ali da escola pública não tínhamos a menor chance de passar no vestibular. Isso me encheu de ira e tomei decisões erradas que trouxeram todo tipo de dor e amargura, desencanto, frustração e vergonha. Mas a pior culpa que eu sentia, foi quando cheguei a pensar em morte para terminar esse sofrimento. Mas, aos 22 anos, finalmente conheci Jesus de um modo sobrenatural e me converti de verdade a Ele, e definitivamente. Foi tão forte a minha conversão que eu decidi pagar pelo menos 1 ano de teologia. Deixei a responsabilidade da casa com as minhas irmãs e aos 23 anos fui morar em outra cidade para estudar a palavra de Deus. Daí em diante a minha vida tinha sentido. Eu era desconfiada com o sexo oposto e não queria nenhum tipo de envolvimento. Me entreguei a Cristo, tinha apenas amigos e irmãos em Cristo. Depois de vários cursos e treinamentos, fui parar em uma ONG missionária, onde trabalhei por mais de 30 anos. Ainda na juventude, tive algumas decepções com líderes cristãos, mas eu já estava madura para entender. Nesse processo de conversão, eu perdoei meus pais, especialmente meu pai, e consegui me sentir livre das cadeias do pecado. Então, eu era, na adolescência, justiceira, lutava pelo indefeso e oprimido, e isso seguiu comigo depois da conversão. Houve situações de injustiça dentro da missão em que eu saí em protesto como uma porta-voz do grupo. Mas na hora H, todos saíram fora e eu fiquei como a única que via injustiça. Ali aprendi uma grande lição. Não ir onde Deus não mandou, não fazer o que Deus não mandou fazer. Nunca fui de mentir, manipular, fazer dívida ou coisas assim. Fazia tudo certinho para que ninguém viesse apontar o dedo para mim. Puro orgulho. Se alguém me acusasse de algo que eu não havia feito, eu virava o mundo para provar a minha inocência. Não lembro do meu passado com glamour, mas com nojo, com pesar. Sinto que fui perdoada e ganhei uma nova vida. O trabalho com os povos indígenas foi um grande privilégio que Deus me deu, pois enquanto anunciava o evangelho da salvação, também os tirei do analfabetismo e alienação social. Fui aos poucos vendo que Deus realizava meus sonhos. Estudei linguística, viajei muito, me casei, tive um filho, escrevi um livro. Meu filho foi planejado, desejado, sonhado, e eu o criei com todo o entendimento que tive, de amor, disciplina, respeito, carinho, afetos e ensinos. Me vejo como uma pessoa moderada, grata, honesta e pontual. Não sou procrastinadora, apesar de ainda ter dificuldade de lutar por mim mesma. Luto contra o orgulho e o senso de injustiça até hoje. Se tiver convicção do meu erro, eu peço perdão, mas eu preciso ter essa convicção. Caso contrário, me sinto como se estivesse sendo injustiçada novamente. Mas isso tem diminuído ao longo do tempo. No casamento, meu relacionamento é estável, maduro, de confiança mútua. Meu marido é trabalhador, honesto, cuidadoso e muito lindo. Nosso filho já é adulto e nosso relacionamento é de muito respeito, afeto, diálogo e carinho. Com relação aos outros, eu tenho muita compaixão, aceitação, misericórdia e sempre quero conhecer suas histórias de vida para compreender quem elas são. Comigo mesma, eu sou mais intensa, mais crítica e exigente, mas minha prioridade é ouvir e obedecer a Deus.
Eu sou inflexível com relação a sair do lugar onde entendo que Deus me colocou. Preciso de muita confirmação e direção para isso. Estou vencendo a codependência, a orfandade, a rejeição, a baixa autoestima. Hoje eu me sinto livre, perdoada, redimida, guiada pelo Espírito Santo e, apesar da idade, sinto disposição de obedecer qualquer coisa que Deus me mande fazer, porque eu sou uma filha amada de Deus.